partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Polícia estima que 100 milhões de reais foram roubados durante assalto à agência bancária em Bacabal. Prefeito maranhense denuncia ameaça de morte e pede proteção policial. Professora e vigia de escola são presos no interior do estado. Hospital divulga boletim médico sobre estado de saúde de menino queimado no Maranhão. Após rebaixamento, Sampaio Correia começa planejamento para 2019. Está no ar o Jornal Central dessa terça-feira, 27 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Plantão policial. A Polícia Civil do Maranhão informou na manhã desta terça-feira que a quadrilha que assaltou a agência bancária na cidade de Bacabal no último domingo pode ter conseguido roubar cerca de 100 milhões de reais do local. Ainda de acordo com a polícia, desse montante, 3 milhões já foram recuperados. Agora a polícia continua as buscas aos assaltantes que aterrorizaram a região. Os detalhes com o repórter Antônio Silva. A Polícia Militar de toda a região do leste do estado continua em alerta na tentativa de localizar e prender o resto do bando que atacou a agência do Banco do Brasil na noite de domingo em Bacabal. Aqui em Coroatá, o 24º Batalhão da PM recebeu o reforço. O Serviço de Inteligência da Polícia foi informado que os elementos poderiam estar na região entre São Mateus e Coroatá, o que provocou uma caçada aos assaltantes. Já tivemos uma informação de que haviam alguns indivíduos em fuga numa região da zona rural entre São Mateus e Coroatá. Então várias equipes vasculharam toda a área, toda a região, mas não foi confirmado. E aqui no raio de 100 a 150 quilômetros aqui em volta de Coroatá, Bacabal, Peritoró, nós temos várias equipes. Contamos com a colaboração da população. Qualquer informação que tenha, informe a Polícia Militar, que nós vamos checar, que nós vamos atrás. Em Bacabal, o secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela, acompanhou nesta segunda-feira os trabalhos de captura da quadrilha e disse que já identificou o grupo que colocou pânico em Bacabal. O senhor é Dielso Silva, que é da Bahia, e o irmão dele chefia a maior organização criminosa daquele estado. Portanto, nós já começamos a estabelecer a cadeia de relação desse bando para identificar. E o detalhe é que também tem base no estado do Tocantins. Um deles que foi preso, o Jean, é de Araguaína, e o outro que tombou é do estado do Maranhão. Então vejam, a quadrilha que tem ação na Bahia, é a maior organização criminosa de lá, no Tocantins, e um identificado aqui como maranhense. Na manhã desta segunda-feira, era possível ver o tamanho do rastro de destruição deixado pelos bandidos na cidade. Foi uma coisa assustadora, que parecia filme de terror, entendeu? O medo foi tremendo, né? Que a gente nunca tinha acontecido isso aqui na nossa cidade, a primeira vez, a gente ficou muito assustado. Várias pessoas foram presas por pegarem o dinheiro que ficaram espalhados na agência destruída. Entre os detidos tem um policial militar. 7 pessoas presas, inclusive um soldado da Polícia Militar do Piauí, armado no local, já está preso e autuado, porque em mão com auto e prisão em flagrante dele, será investigado profundamente para saber se ele só praticou este ato de querer furtar levando vantagem, não tinha motivo nenhum para ele estar aqui em Bacabal, ou se ele fez algum trabalho prévio de cobertura para a quadrilha. Ele se colocou na faixa de crime e agora será investigado como bandido que é. E eu posso afirmar isso só pelo fato de ele estar furtando dinheiro. Central de Notícias de Coroatá, Antônio Silva. Um dos reféns dos assaltantes relatou ao repórter Daniel Amorim os momentos de terror que ele e outras vítimas passaram. O grupo de criminosos queimou viaturas e bloqueou pontos da cidade para tentar retardar a ação das forças de segurança. Mesmo assim, a PM conseguiu reagir e 3 suspeitos foram mortos no confronto. Durante a ação, diversas pessoas foram feitas reféns pelos criminosos. Foi o caso do cinegrafista Francisco Wanderson, que contou detalhes dos momentos que estava sob o domínio da organização criminosa. Por volta das 00h30, 00h40, chegaram vários carros com 2, 3, 4 homens em cada carro. E a gente começou a correr lá pro fundo do posto de gasolina. Então eles cercaram a gente e mandaram todo mundo para fora. Quando a gente estava lá fora, eles
Eles chamaram só os homens pra cá. Aí começou a colocar a gente em caminhonete, no capô dos carros. Eu mesmo fui colocado em cima do capô de um Pajero. Aí saímos sentido Alto Alegre. Teve um momento que a gente passou já pela entrada de São Luís Gonzaga, quando eles avistaram as viaturas, aí começou o tiroteio. Nesse momento, teve um momento que passou um tiro a mais ou menos 5 centímetros da minha cabeça. Nesse momento, eu só esperei a morte. Com informações de Bacabal, Daniel Amorim. A polícia também conseguiu recuperar parte do dinheiro levado pela própria população após o assalto à agência bancária. Os detalhes com Genival Silveira. Boa parte da população, com curiosidade, foram até os locais atacados, as instituições financeiras, e ali observaram pacotes, maços e maços de dinheiros, notas de 50, 20 e 100 reais. Muitos delas pegaram para si em bolsas, mochilas e até em caixas. O resultado não poderia ser outro. Na manhã e tarde de ontem, a Polícia Militar, de posse de informações, iniciou as buscas pelas pessoas que recolheram as cédulas de dinheiro. Vários homens foram detidos e encaminhados ao distrito policial. As informações são de que eles teriam pegado cerca de 50 a 500 mil reais. Central de Notícias, com informações da Rádio Cidade FM de Bacabal, Genival Silveira. Professora e vigia de escolas são presos no interior do Maranhão. Os detalhes você confere no próximo bloco. Estamos apresentando Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O prefeito do município de Matões do Norte, no Maranhão, Padre Domingos Costa, do PSB, declarou durante entrevista a uma emissora de rádio local que vem recebendo constantes ameaças de morte. Segundo o Padre Domingos, as ameaças foram feitas através de gravações em áudio enviadas para um perfil que o mesmo mantém em uma rede social. Desde o início do seu mandato, o prefeito Padre Domingos vem sofrendo ameaças e no último dia 7 de outubro, o clima ficou mais tenso no município devido a um atentado que necessitou de uma rápida intervenção de homens do Exército e da Polícia Militar que se encontravam no município para garantir a segurança das eleições. Casos de violência contra idosos aumentam no Maranhão. Confira na reportagem de Borges Júnior. 1.115 recebidos pela 17ª Promotoria Especializada em Defesa do Idoso de São Luís até julho deste ano. Números elevados que fazem os registros em todo o Maranhão seguirem uma crescente. O promotor do idoso, Esdras Soares Júnior, comenta. E a violência tem crescido muito no país em relação a isso. Principalmente por ser o idoso um ser mais vulnerável. Em 2017, foram 1.781 casos registrados em São Luís. Entre os crimes mais cometidos estão maus tratos e negligência familiar, com 215 e 82 até julho deste ano, respectivamente. Em 2018, até agora, no mês de julho, chegou a informação de 215 situações de maus tratos. Ano passado, foi em torno de 346. A advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, da Comissão de Proteção ao Idoso, Bruna Feitosa, enfatiza que a instituição tem se mostrado vigilante diante desses casos. A OAB ela tem se posicionado no sentido de intensificar as cobranças perante as autoridades competentes, no caso a Delegacia do Idoso e o Ministério Público Estadual, que é justamente a Promotoria do Idoso. Estamos juntos, atuantes, dentro dessa rede de proteção que nós temos aqui no estado do Maranhão. O promotor observa que os órgãos de defesa do idoso não têm se mantido inertes diante da crescente violência. Ao tomarmos conhecimento, nós praticamos de imediato as medidas preliminares. Uma delas é acionar
o núcleo psicossocial do Ministério Público para se deslocar até aquele ambiente. Nós providenciamos de imediato colher as informações, encaminhamos o fato para a delegacia do idoso para que conclua as investigações e remeta o inquérito para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. A polícia prendeu nesta segunda-feira no município de Santa Luzia do Paruá, Lucimara Souza de Pinho, de 29 anos, por suspeita de vender drogas para alunos dentro da escola onde lecionava. Segundo a polícia, Lucimara estava comercializando entorpecentes em uma unidade escolar da rede pública de ensino da cidade. Um homem que não teve a identidade revelada também foi preso. No município de Araguanã, Alan Campos Carvalho, de 42 anos, foi preso na última sexta, suspeito de violentar uma menina de apenas 9 anos. Segundo a polícia, o fato ocorreu há 20 dias no interior de uma escola da cidade, em que Alan trabalhava como vigia. E os magistrados do Maranhão estão realizando um mutirão para julgamento de casos de violência contra a mulher. Repórter Daniela Castro. O Poder Judiciário promove em todo o país a 12ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa integra a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. No período, magistrados vão concentrar esforços para impulsionar e julgar processos que envolvem casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, realizando ainda, juntamente com os servidores, diversas ações de conscientização e enfrentamento à violência de gênero, tais como palestras, orientações à comunidade, distribuição de cartilhas e materiais informativos acerca da Lei Maria da Penha. Uma comissão formada por 5 juízes que irão funcionar nos processos oriundos das comarcas de Coroatá, Chapadinha, Timon, Bacabal, Santa Inês, Pinheiro e Termo Judiciário de São José de Ribamar. No Fórum de São Luís, funcionarão 4 salas com audiências simultâneas nos turnos matutino e vespertino, totalizando 160 processos em pauta. Ao todo, serão analisados 953 processos para o proferimento de sentenças, despachos e decisões. Além dos julgamentos, diversas atividades serão realizadas em São Luís pela equipe da C-Mulher. De São Luís, Daniela Castro. Em instantes, informações sobre o estado de saúde do pequeno João Miguel, que sofreu queimaduras por todo o corpo. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O pequeno João Miguel, de apenas 5 anos de idade, segue internado em estado grave no Hospital de Urgências em Goiânia, após sofrer queimaduras de até 3º grau em todo o corpo. João Miguel sofreu as queimaduras após cair em uma carvoaria há alguns dias na cidade de Buriticupu, no interior do Maranhão. O garoto segue na UTI do hospital especializado no tratamento de queimados. Ele passou por um novo procedimento para amputação de parte dos pés e mãos e, segundo o último boletim médico divulgado nesta segunda-feira, o estado de saúde ainda é considerado grave.
O Maranhão é o terceiro estado do país com mais casos de hanseníase. A reportagem é de Maria Regina. O Maranhão ocupa o segundo lugar em incidência de hanseníase no Brasil, doença que pode levar a sérias incapacidades físicas. A chefe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde, Leia Márcia Costa, concedeu entrevista sobre a enfermidade. De fato, os números da hanseníase no estado do Maranhão são números bastante elevados. A nossa taxa de incidência ao longo dos anos tem decrescido 3% a cada ano, mas isso daí ainda não é confortável para nós, porque saímos do nível de hiperendemicidade, ou seja, mais de 40 doentes por 100 mil habitantes. Antes nós éramos 74, hoje somos 44. E isso ainda é preocupante, né? É uma luta ainda a ser travada para que a gente possa reduzir o número de casos do Maranhão. É importante frisar também que nós temos ainda uma alta incidência na população de menor de 15. Então, muito tem que ser feito ainda para que a gente possa controlar essa doença no nosso estado. O que é a hanseníase e como é que ela é transmitida? A hanseníase é uma doença infecciosa que se transmite de pessoa a pessoa. O doente sem tratamento, ele transmite pela fala, pelas vias aéreas superiores, é a principal forma de transmissão. A doença se caracteriza por aparecimento de manchas na pele, manchas essas que podem ser esbranquiçadas, podem ser avermelhadas, elas podem parecer um pouco com pano branco, com a impingem, elas podem ser amarronzadas também, e o que é importante como característica principal delas é a dormência, é a diminuição da sensibilidade. Então, se você tiver também manchas dormentes ou áreas do corpo dormentes também, deve-se procurar o posto de saúde mais próximo. Quase 97% das vagas da nova fase do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Rosamélia de Abreu. Balanço do Ministério da Saúde aponta que 97,2% das vagas do edital do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Até o meio-dia da última segunda-feira, 26 de novembro, o programa registrou 30.734 inscritos com registro no Conselho Regional de Medicina, aqui no Brasil. Desse total, 21.407 inscrições foram efetivadas e 8.278 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. A jornalista Graziela Mendonça entrevistou o secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Marcelo Melo, que falou sobre o programa. No momento em que o médico acaba a sua inscrição e que ele faz a escolha do seu município, da onde ele quer ir trabalhar, ele já recebe um certificado, um recibo da localização da onde ele vai trabalhar. E, imediatamente ele já pode começar a se dirigir ao município em que ele escolheu vir a trabalhar. Foram intensificados os trabalhos de prevenção e controle das queimadas. Thalia Lemos. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA, realizou este ano diversas atividades de controle e prevenção das queimadas. A incidência de focos de queimadas no Maranhão deve-se às ações do homem, que ainda faz uso do fogo em suas diversas atividades de campo, e também às situações climáticas, como ventos fortes, baixa umidade e temperaturas elevadas, o que cria condição para o fogo se espalhar e sair do controle. A orientação da SEMA é que medidas simples como a limpeza e queima controlada nas áreas de foco de incêndios, como áreas de domínios das ferrovias, das rodovias pavimentadas federais, estaduais e municipais e das estradas vicinais, podem evitar o surgimento de focos de incêndio de grandes proporções. Com o objetivo de evitar o aumento de ocorrência de queimadas e incêndios florestais, a SEMA realiza o monitoramento dos imóveis rurais licenciados pelo órgão. Quando é identificado o crime ambiental, os proprietários são autuados e obrigados a recuperar as áreas queimadas. De São Luís, Thalia Lemos. Confira no próximo bloco. Os prazos para pagamento do 13º aos trabalhadores. Estamos apresentando
Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Empresas têm até o fim do mês para pagar a primeira parcela do 13º salário. Janaína Oliveira. As empresas têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela do 13º salário. O valor deve ser pago a todo trabalhador que tem carteira registrada. Esse receberá um salário ou uma fração de acordo com o tempo de emprego, uma parte neste mês e a outra até o dia 20 de dezembro. Para quem já recebeu a primeira parcela ou estar para receber, uma dica importante é saber o que fazer com esse dinheiro que entra a mais. A melhor opção, segundo o economista e consultor financeiro Eduardo Felipe Ohana, é pagar as dívidas o quanto antes. A sugestão sempre é quitar a dívida, porque as famílias não conseguem conviver bem com a inadimplência. Ou seja, a inadimplência nas famílias cria uma série de embaraços. Portanto, acho importante quitar a dívida e tomar cuidado para não se recolocar numa nova situação onde a dívida ultrapasse a sua capacidade mensal de desembolso ou de pagamento. O empregador que atrasa o 13º salário pode pagar multas. Denúncias por causa de atrasos devem ser levadas ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Revogado auxílio moradia para juízes e membros do Ministério Público. De Brasília, nosso correspondente Nildo Costa. O ministro Luiz Fux revogou nesta segunda-feira o auxílio moradia para juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias públicas e tribunais de contas. Ele relatou no Supremo de ações que tratam sobre o benefício. A decisão veio após o presidente Michel Temer sancionar o reajuste salarial de 16,38% para ministros do STF. Os vencimentos, hoje em R$ 33.763, vão para R$ 39.293. Segundo os dados da Comissão de Orçamento do Congresso, a União gasta cerca de R$ 450 milhões com auxílio moradia para juízes e integrantes do Ministério Público. Não há estimativa de quanto isso custa para estados e cidades. Na decisão, o ministro disse que o Poder Judiciário deve sempre que possível proferir decisões ou modificar as já existentes para que produzam um resultado prático, razoável e de viável cumprimento. Como o salário dos ministros do STF é o valor de referência para o teto salarial do funcionalismo, o aumento pode provocar um efeito cascata nas contas públicas. O impacto pode chegar a R$ 6 bilhões por ano. O auxílio moradia atualmente é de R$ 4.300 por mês, foi estendido a todos os juízes em 2014 por decisão liminar do próprio ministro Luiz Fux, atendendo a ações de magistrados. O pagamento foi ampliado a membros do Ministério Público e do Judiciário de todo o Brasil no mesmo ano, por meio de resoluções aprovadas pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Esporte. Após rebaixamento, Sampaio Corrêa começa o planejamento para 2019. Repórter Juraci Vieira. Inicialmente, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio se despediu no último sábado, na 38ª rodada da competição. E foi derrotado pelo Criciúma com o estádio lotado, Heriberto Rios em Santa Catarina, pelo placar de 2-0. Agora, o que resta dessa festa? Eu conversei, inclusive antes da partida, com o presidente do Sampaio Corrêa, o deputado Sérgio Frota, e ele me disse o seguinte:
seguinte, desse atual grupo, apenas 8 deve permanecer para o ano que vem. Eu ainda acho muito. 4 ou 5 para mim seria o número ideal, isso no máximo. Ele trabalha para receber recursos em relação à Caixa Econômica. 2 parcelas não foram pagas. Uma até o final do mês de dezembro será paga e a outra só em 2019. Em relação à comissão técnica, eu não senti firmeza com relação à permanência do técnico Marcinho Guerreiro. Ele pode continuar? Eu perguntei e ele falou aqui, pode, mas também pode não continuar. Vamos conversar, eu não sei realmente se a situação está cravada para que ele possa ficar no Sampaio. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. E transmitido para todas as regiões do Maranhão por mais de 230 emissoras parceiras. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais, no Facebook e Instagram Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.